Oi, gente, sejam muito bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio de leitura finalizada aqui no podcast do livro Não Me Livro, tudo bem? Estamos aí começando mais um episódio voltado para leitura finalizada. O que isso quer dizer? Quer dizer que mais um livro eu terminei de ler, mais um livro vai sair da estante e mais uma resenha é postada aqui no canal. Lembrando que esse episódio pode ser ouvido pelo canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon do Livro Não Me Livro, ou lá pelo Instagram, MoniqueMM18. Então já corre lá, já segue ou se inscreve para acompanhar não só os episódios de leitura finalizada, mas também as entrevistas que são geradas diariamente no canal com escritores nacionais e profissionais da saúde mental, psicólogos, psiquiatras, terapeutas, entre outros, tá? Muito bem, o livro que eu tô trazendo para vocês hoje, na verdade, ele tem uma continuação que eu ainda não comecei, porque esse primeiro volume eu terminei ainda há pouco e terminei justamente com o Rubem Fonseca, que o episódio do Rubem Fonseca Carne Crua já foi postado. E aí eu falei, não, esse aqui a gente tem que falar com um pouco mais de tranquilidade, porque envolve muita coisa. E eu vou dizer para vocês que eu tô positivamente impactada e com tudo que o autor traz. É um autor português, tá? O José Rodrigues dos Santos, e ele é muito conhecido pelo seu livro, que é tema do episódio de hoje, O Homem de Constantinopla. Vocês já devem ter ouvido falar desse livro, já devem, ou se não leram o livro, conhece alguém que provavelmente já leu O Homem de Constantinopla. Se eu não me engano, tem até uma série, um filme, se eu não me engano. Enfim, O Homem de Constantinopla, quem me mandou foi a dona da editora Lizer, enfim, ela me mandou os dois livros, O Homem de Constantinopla e o segundo volume, que é Um Milionário em Lisboa, que em breve eu vou estar trazendo aqui para vocês também. E eu falei, bom, vamos embarcar nessa jornada para conhecer. Então eu vou trazer aqui para vocês a sinopse, vou trazer para vocês a bio do escritor. A gente vai falar sobre essa capa, a gente vai falar sobre a trama, sobre os personagens e vai ler um pouquinho desse livro para que vocês possam conhecer também a obra. Lembrando que eu já deixei a resenha escrita no Scooby, no site da Amazon e no meu Instagram, MoniqueMM18, tá? E o livro também tem episódio exclusivo aqui também. Então vocês, além das resenhas, tem um episódio e tem leitura finalizada. Bom, chega de lero-lero e vamos ao que interessa. Vou ler aqui a sinopse para a gente começar a embarcar nessa jornada extensa que mescla história com ficção. Inspirado em fatos reais, mas com traços ficcionais, O Homem de Constantinopla reproduz a extraordinária vida de Calouste Gulbenkian. Cada um vai pronunciar do jeito que quiser, tá? As minhas pronúncias são terríveis. O misterioso armênio que mudou o mundo e consagra definitivamente José Rodrigues dos Santos como autor maior da literatura portuguesa e um dos grandes escritores contemporâneos, tá? José Rodrigues dos Santos, ele nasceu em 64 em Moçambique. É doutor em Ciências da Comunicação,
É jornalista da Rádio e Televisão de Portugal e trabalhou na Rádio Macau e na BBC. Foi colaborador permanente da CNN. Como romancista, ele já venceu diversos prêmios literários que são muito importantes, entre eles o Prêmio de Personalidade 5 Estrelas de 2022, na categoria Literatura, além de ter sido o autor português mais vendido em 2021. Ele tem mais de 20 livros publicados e suas obras já foram traduzidas para mais de 21 países. Bom, só com esse currículo aí, né, a gente já pode criar uma expectativa imensa em cima dessa obra. Aqui nesse livro, gente, eu vou frisar aqui para vocês. Eu amo muito, 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 muito. Vou falar mais uma vez. Muito. Livros que mesclam história com ficção. Que mesclam personagens reais, históricos, passagens, citações históricas com ficção, como foi o caso dos Infiéis, como é o caso de Dan Brown, como é o caso de Zafon, como é o caso de muitos autores contemporâneos e clássicos, tá? Que a gente pega, Ken Follett é um deles, né? Que mesclam a ficção com a realidade, com fatos históricos. Então, aqui nesse livro, eu fiquei mergulhada nessa história justamente porque o autor, às vezes, eu ficava até muito surpresa com as coisas que ele colocava durante a narrativa, porque ele transborda informações sobre passagens do século, de 19 ao 20. Então, a gente vai acompanhando, por exemplo, a transmutação do carvão para o petróleo, do querosene para a eletricidade, da charrete, do charrete, não sei se é o nome que usavam, né? Para o carro. Essa transferência, essa tecnologia, né, da época, o mundo modificando. E muitos personagens que estiveram, né, tiveram um papel muito importante no mundo, como a Shell, o personagem, né, o Bambambam do petróleo, que eu não conhecia. O Hitz, o hotel, né, Hitz, o dono, o empreiteiro, enfim, do Hitz, entre outros personagens, até o Churchill tá dentro dessa magnífica obra. Então, assim, o autor, ele transborda nas passagens históricas, nos acontecimentos históricos, e logo de cara a gente tem uma guerra inicial, né? A gente está no meio da guerra, da perseguição dos otomanos com os armênios, tá? A gente está ali, inclusive um dos personagens, né, ele precisa fugir da casa de onde ele vive exatamente por causa dessa perseguição. Ele é um armênio. Então, o autor, ele vai desenvolvendo uma trama dentro de fatos e passagens históricas importantíssimas, tá? De figurões da história que mudaram o mundo, tá? Então, o Homem de Constantinopla realmente é extremamente agregador. Quem leu sabe do que eu tô falando, né? E aí tem eu vou ler aqui a outra parte da sinopse para vocês, para que a gente possa se inteirar ainda mais sobre a narrativa. O Império Otomano se desmorona e a minoria armênia é perseguida.
Apanhada na voragem dos acontecimentos, a família Sarkisian, que é essa família, gente, é da família do nosso personagem, o Kallost, tá? Cada um vai pronunciar do jeito que quiser. Eu pronunciei a narrativa assim, Kallost. Kallost Sarkisian, que se refugia em Constantinopla. Apesar da tragédia, Constantinopla, vou abrir um parênteses aqui, tá, gente? Constantinopla é o que hoje a gente chama de Istambul, tá? Aliás, esse nome sofreu essa modificação, se eu não me engano, foi na década de 20 ou na década de 40. Enfim, inclusive tem uma explicação, né, desse nome aqui no livro. Então, até isso o autor ele se propôs a jogar no nosso colo. E aí, apanhada na voragem dos acontecimentos, a família Sarkisian se refugia em Constantinopla. Apesar da tragédia que o rodeia, o pequeno Kallost, que é o nosso personagem, se deixa encantar pela grande capital imperial e, ao atravessar o Bósforo, que pela primeira vez formula a pergunta que o perseguia a vida inteira: o que é a beleza? Cruzou com a mesma interrogação no rosto nível da tímida Nunufar, dos traços coloridos e vigorosos das telas de Rembrandt e na arquitetura complexa do traiçoeiro mundo dos negócios, que o arrastaram para uma busca que faz dele o maior colecionador de arte do seu tempo. Mas Kallost foi mais longe do que isso. Ele tornou-se o homem mais rico do planeta. A gente vai acompanhando esse personagem desde a infância, adolescência ali, que ele já mostrava uma ambição muito grande, o estar à frente do seu tempo, tá? Então tudo ali movimentou para que ele se tornasse um homem que a gente encontra no final do livro. Ele é totalmente diferente, tá, gente? Ele passa por transformações durante a narrativa que tu fica assim, what? Como assim? E o livro é dividido em duas partes, tá? Então a gente tem um personagem que passa por transformações de personalidade, de pensamento, de ambição, de tudo. Ele não é um homem mau, ele é um homem à frente do seu tempo, ambicioso. E no decorrer da leitura a gente só se certifica aonde essa ambição leva, tá? É importante frisar que esse livro, ele de fato é um romance histórico, tá? E vai narrando justamente a vida do Kallost, né? Que vai se entrelaçando com vários eventos que marcam a nossa história. Como eu falei anteriormente, essa visão do carvão para o petróleo, né? O boom era o carvão, tudo era carvão, exploração mineral, tudo era como é que se diz? Como é que se dá o nome de quem trabalha em minas de carvão? Enfim, eram vários espalhados porque a exploração era muito grande. Até que um dia foi descoberto através de uma pedra, de uma rocha, de um mineral, um óleo, né? E esse é um óleo escuro, um óleo, né? E viram que aquele óleo era o futuro. E aí veio o nome petróleo, saía da pedra, esse óleo saía da pedra, petróleo. E começaram a descobrir que esse óleo era muito valioso, que ele ia substituir o carvão. E começa uma saga, é aí que começa um monte de transformações que mexem com a economia do mundo, que mexem com a classe A, a classe B, a classe C e a classe D. Né? Se é que a gente pode dizer que essas classes existiam naquela época. Porque estão vendo que o petróleo agora é o futuro. E que o carvão, esse negócio de explorar carvão vai acabar. Né? Porque o carvão não dá mais dinheiro.
E na época, quando tem a passagem do Churchill, né, ele fala, mas esse negócio de petróleo é de verdade? Porque assim, aqui na Inglaterra, a gente é muito rico de carvão. Se a gente trocar o certo pelo errado? E aí os personagens entram, não, o petróleo, ele é o futuro, e etc. Ele tá falando de Churchill, gente, o Winston Churchill. Se eu tiver falado errado, me perdoe. Eu tô até com a biografia dele aqui para trazer para vocês. Tô sem tempo. Aliás, eu vou ler a biografia desse homem para saber, porque ele tá em todos os momentos históricos do planeta. Ele tá em todos os livros que mesclam ficção com fatos históricos, ele é mencionado. Até Peaky Blinders ele tá, gente. Então ele é uma figura realmente que me chama muita atenção. Mas o foco aqui, obviamente, não é ele. Só que ele aparece com essa pegada. Mas como assim? A Inglaterra é muito rica de carvão. Negócio de petróleo chegando aí. Tem certeza que isso é o futuro? E aí os personagens numa determinada avançada, né, leitura, a narrativa avançada, eles falam, não, isso é certo. O cara da Shell entra na história. Cara, a gente tem tanta coisa nesse livro, vocês não têm noção. A trama, né, como eu falei anteriormente, vai girar em torno desse personagem, o Calouste. Ele que é um jovem armênio e ele vai crescer, porque a gente acompanha esse desenvolvimento dele desde a infância, adolescência ali, onde essa tensão religiosa e política envolve a realidade dele, né? O otomano com os armênios, a progressão do mundo. Então tem muita coisa envolvida na era que ele vive. Essas tensões religiosas e políticas são fundamentais para que o Calouste e a família deem uma agilidade na narrativa, porque a gente acompanha ele e toda a progressão que ele causa na história. Tanto é que ele nem parece a mesma pessoa no final do livro. Ele é definitivamente um personagem que vai cativando os leitores, principalmente por causa das experiências que ele vai vivenciando, que são essas passagens e referências a fatos históricos e a pessoas históricas. Então a gente tem, através desse personagem, uma identidade muito forte. A gente vê ele se desenvolver dentro dos ciclos sociais, do amor principalmente, porque a princípio ele era sempre, né, movido a um grande amor. Então tudo leva ele nessa atmosfera. A gente entra literalmente nas ruas de Constantinopla. Eu tô falando, gente, de século XIX. Eu tô falando de um cenário caótico onde o mundo está passando por desenvolvimentos tecnológicos, entre aspas. Então a gente é muito transportado para essa atmosfera movimentada de Constantinopla da época. E aí a gente vai encontrar um monte de coisas diferentes, entre elas esse baque de culturas e religião, né? E esse contraste que a gente encontra no livro entre cultura e religião, principalmente porque a gente tem a economia, a gente tem a política, a gente tem outras coisas envolvidas, mas especialmente essa, onde a cultura e a religião têm um baque, nos dá uma rica percepção do que era de fato os dogmas, os ensinamentos, as raízes dos personagens apresentados. O José Rodrigues, né, o autor português, ele vai retratando com muita diversidade
a cultura dos armênios e dos otomanos. Aliás, os otomanos, eu já fiz um vídeo aqui, tem mais de 2 anos, né? Pois é, porque eu já li muita coisa sobre os otomanos, porque eu queria entender essa cadeia milenar aí dos otomanos, a queda, enfim. E eu cheguei a fazer uma postagem justamente sobre como a queda dos otomanos aconteceu. Provavelmente vou regravar, vou trazer um aqui somente sobre os otomanos. Mas no livro, o autor ele vai fazendo essa diversidade cultural, armênios e otomanos, e mergulha, a gente vai mergulhando, né, numa viagem com muitas descrições. Mas as descrições, deixa eu até abrir um parênteses aqui. Vocês sabem que eu odeio livro descritivo. Aquele livro que a gente fica 10 páginas na mesma coisa por causa da descrição. Em O Homem de Constantinopla, as descrições do autor eles são detalhadas sim, nos cenários e nos personagens, mas a forma que ele descreve é uma forma totalmente diferente. Não é cansativa, não é tediosa. Você está passando por momentos históricos, acompanhando personagens históricos detalhadamente. Sabe qual é a diferença? De você falar assim, mas o quarto tinha parede branca, com uma televisão pendurada, com não sei o que lá. Diferente, um monte de coisa que não agrega em nada. Aqui não. Aqui o autor ele faz essas descrições, ele pega esses cenários, esses personagens e desenvolve de maneira muito empática, exatamente para que não canse os leitores. Então a gente aí é apresentado a figuras históricas, entre elas tem uma ali que se você não ouviu falar, não conhece, dá um Google que vocês vão poder conhecer por cima, que é o Sultão Solimão, o Magnífico, né? Entre eles também a gente tem um outro pintor, que é um dos pintores, que é o italiano Tiziano. Eu até anotei aqui para não perder, porque é muita informação. Então, 2 personagens reais que vão sendo inseridos na ficção da história, na ficção que o autor está narrando, está construindo. E através dessa pegada da ficção com a realidade, ele vai desenvolvendo uma trama que é extremamente envolvente, prendendo a nossa atenção. Então, qual é o boom do livro? Passagens históricas, elementos ficcionais, fatos históricos, romance, entre outras coisas. É impossível a gente dizer que esse livro é cansativo, porque ele não é. A narrativa do José Rodrigues, ela é muito fluida. É óbvio que para que você construa uma trama dentro do século XIX, onde o mundo passava por N transformações, as reviravoltas, elas são imprescindíveis para que os leitores fiquem mais concentrados no que está acontecendo, tá? É uma linha, o livro não é linear, ele tem seus altos e baixos, obviamente, mas as reviravoltas fazem da leitura algo excepcional. Então a gente vai ver o mesmo personagem, às vezes quebrando a cara, às vezes se saindo bem, às vezes, sabe? É uma imensa roda gigante. E é através dessa roda gigante que a gente vai vendo como que o autor vem abordando questões que são vistas até hoje, né? Questões que até hoje a gente discute, como liberdade, como identidade, como os desafios
que aquelas pessoas no século XIX viviam ainda parecem ser os mesmos conflitos, não só religiosos, tá? Mas políticos, econômicos, são vivenciados nos dias de hoje. Então o livro ele tem essa pegada de, olha lá, aqui é século XIX, mas no dia de hoje a gente continua agindo e enfrentando as mesmas coisas pelas mesmas causas. E isso causa uma familiaridade com os leitores, porque a gente se sente inserido na história exatamente por essas questões, por sermos iguais. Porque o tempo passa, mas a gente continua batendo na mesma tecla, né? Então, o Homem de Constantinopla, ao mesmo tempo que nos transporta para uma outra época, nos mostrando as transformações daquele século, também nos coloca no nosso lugar. Temos aí personagens, né, como Kalouche, que é um personagem memorável. A gente tem reflexões. Essa passagem, gente, do carvão para o petróleo, da charrete para o carro e do querosene para a eletricidade, é o ponto alto que movimenta o livro, porque os personagens daquela época, como o Kalouche, com muito dinheiro, precisam se adequar à nova realidade. E o dinheiro é usado para que eles se adequem à nova realidade. Porque não adianta você parar no tempo, quando a eletricidade está chegando, e você continuar a investir no carvão. Você ia perder a sua fortuna, você não ia investir em novos empreendimentos. Então tem muito sobre empreendedorismo nessa obra. Como que os personagens se transformaram em grandes empreendedores, fazendo parcerias entre os magnatas. O próprio Hotel Ritz foi um deles, né? A própria Shell que a gente vê, o homem, né? O Shell, ele entra nas negociações porque o petróleo está no boom e ele é um dos que estão nas negociações para um novo século, para um novo mundo, para a abertura de novos horizontes. Então, é um livro que realmente me deixou muito feliz em ler, né? Quando eu falo do petróleo, o petróleo nessa trama, gente, tem um papel crucial no desenvolvimento da narrativa. Por quê? Ele vai transcender esse aspecto econômico, né? Ele vai além. O petróleo, ele dá poder, ele provoca ambição e ele gera conflito. Até os dias de hoje, é o que a gente estava falando anteriormente, né? O petróleo, ele se torna ali um grande material para quem está em seu poder. Então começam as buscas, as explorações em territórios aonde o petróleo possa estar. E entram os magnatas, entram as empresas imensas, entram aí personagens que vão evoluindo através da narrativa, sendo empreendedores. E o Kalouche é um deles, tá? Então, o petróleo acaba sendo um ponto-chave da história, fazendo com que a relação entre os personagens, alguns deles sejam através da rivalidade e outros se tornem unidos, ou seja, alianças começam a surgir. Então, olha, Shell, você vem comigo porque você tem visão do negócio. Eu entro com dinheiro, a gente faz a exploração e depois divide
tete a tete e começa a comercializar. A gente está falando de trilhões de litros de petróleo, tá? Trilhões, assim. Então, ele é como se fosse um espelho da condição humana. Você vai ver como que isso muda a mentalidade das pessoas, como o dinheiro modifica toda uma pessoa. Então, o petróleo na trama, ele é fundamental e provoca, né, reflexões nos leitores que vão muito além das dinâmicas sociais, das dinâmicas interpessoais, das dinâmicas econômicas. A gente literalmente vê um boom enfim, conflitos, ambição, um monte de coisa envolvida por causa do petróleo. E a gente vê hoje, né, o quanto isso é prejudicial e o quanto isso continua a ser vivido. Como eu falei anteriormente, a gente tem o Calouste, mas a gente também tem o Camil Pachá, que é um diplomata otomano desse século XIX. Então, através da narrativa, a gente vai vendo esse Camil Pachá, através das suas experiências e desafios, o desenrolar histórico dessa narrativa. O livro também, né, como eu falei, fala muito sobre o Império Otomano e os armênios. A gente tem aqui um complexo cenário geopolítico dessa região, né? Então a gente tem relações diplomáticas onde o Império Otomano e outras potências estão relacionados. A gente tem várias mudanças sociais, a gente tem várias mudanças culturais e, óbvio, isso tudo nesse fundo histórico, onde a gente consegue identificar até onde o autor vai no realismo e no ficcional, tá? Então, o livro, deixa eu ver aqui, tem em torno de 390 páginas, tá? São 390 páginas que você não sente, porque ele insere a gente num labirinto cheio de intrigas, cheio de encantamento. A gente se encanta com os personagens, a gente torce, a gente briga, a gente se emociona. Essa transformação do Calouste na história me deixou muito surpresa, porque eu conheci aquele adolescente, né, aquele menino cheio de ambição, cheio de à frente do seu tempo, e um homem de Constantinopla, ele é um outro personagem. Isso me intrigou bastante, como o autor conseguiu essa mudança de personagem no mesmo personagem, tá? Então os personagens vão aparecendo, né? Alguns com uma pitada enigmática, outros nem tanto. Então a gente tem o Oriente encontrando com o Ocidente, a gente tem otomanos com armênios, tudo ali intricado, sabe? Tudo ali tentando caminhar para o mesmo lado, só que com desejos diferentes. Eu falei para vocês que é um romance histórico esse livro, né? No entanto, o livro ele tem muitos personagens masculinos. Uma ou outra a gente vê uma figura feminina, o que acaba transformando, às vezes, a narrativa num transbordamento de paixões, né? A gente tem alianças também. Então, o nosso protagonista ele vai beirando ali
alianças que são muito perigosas, segredos que não podem vir à tona, entre outras coisas, tá? Essa pegada de Istambul otomana também é muito legal, porque a gente vê menções do café dentro da história, aonde a política se mistura, aonde, cara, é uma loucura esse livro, é uma loucura. Quando você acha que não tem nada mais pro autor nos dar, ele vai lá e coloca mais uma sementinha na nossa cabeça. Então, é bem legal. Eu vou ler aqui para vocês, vou até ver aqui, para que a gente possa conhecer o que estão falando do livro, tá? O Homem de Constantinopla. Essa capa, eu já vou falar dessa capa. O livro tem mais de 50 avaliações, né? E uma delas, não vou ler todas, obviamente, vou ler algumas. Eu não sei por onde começar a falar sobre essa obra de arte, que é O Homem de Constantinopla. O livro traz um jovem que foge da sua terra natal devido à guerra. A aventura começa quando ele chega a Constantinopla, um lugar onde os sonhos supostamente podem ser realizados. Ele se vê em aventuras e conquistas, mas também enfrenta inimigos em sua trajetória. O livro é repleto de personagens interessantes e enigmáticos. Muitos erros de português, a edição brasileira merecia mais cuidado. Alto lá. Eu devo ter visto 2 erros de português nesse livro. Eu cheguei até a marcar. Nada que interfira na leitura. Absolutamente. Nada que interfira. Eu não sei se essa pessoa leu no digital. No digital eu não li, tá? Mas no físico, que é o que eu tô aqui na minha mão, devem ter 2 errinhos no máximo. Li os 2 livros, O Homem de Constantinopla e Um Milionário em Lisboa. Recomendo, muito bem escritos, narrados, personalidade vibrante e rara. O armênio, que foi nascido em Constantinopla e que foi criado nas margens do Bósforo, morreu em Portugal, país que escolheu, etc, e etc. Então, assim, as avaliações aqui estão bem legais, estão bem tranquilas. Um Milionário em Lisboa, eu quero começar sim. Mas eu vou começar em breve, não vou começar agora, porque eu estou desintoxicando de O Homem de Constantinopla. E vamos falar dessa capa. Eu não procurei saber o que significa essa capa aqui. Eu não sei se é a moeda do século XIX de Constantinopla ou da Armênia, não sei mesmo, tá? Mas parece ser uma moeda, tanto é que atrás da capa, na quarta capa, tem o outro lado da moeda, né? Então eu não parei para pesquisar, mas eu acredito que seja a moeda da época comercializada. Essa capa tá muito legal, eu gostei bastante, tá? Esse marrom, essa coisa madeirada, que combina com esse cabelo medusa. Por isso que eu não sei se é uma moeda da época que eles quiseram retratar aqui na capa. Não sei mesmo. Mas pode não ser, tá? Se não for, melhor ainda. A criatividade aqui foi de 0 a 10 num instante. Porque eu gostei bastante desse amadeirado, desse marrom, desse negócio, né, meio tábua, eu gostei. Vocês vão ver várias capas do livro, tá? Capas diferentes, mas a minha favorita é essa que tá aqui na minha mão, que parece a moeda. Vou ler aqui um trechinho para vocês. Deixa eu ver se eu marquei alguma coisa aqui, senão a gente lê.
O que está... Não, pior que não, né? Bom, vou abrir aqui o que tiver. O livro, eu falei anteriormente que o livro é dividido em 2 partes, né? Não, é 3. São 3 partes, tá? Parte 2, o Ocidente. Ninguém vale mais que o valor das suas ambições. Abri aqui, página 97. As coisas correram tão bem que um instruendo começou a convidar a instrutora para agradáveis passeios pela região. Na ocasião mais notável, Calouste alugou um barco e, fazendo-se ao mar como um pescador, levou-a um fim de semana para passear pela Camargue. Depois do pequeno barco perambular junto aos pântanos da região, deixaram um pescador em uma igreja fortificada da costa mediterrânea, que a tradição dizia ser o ponto de desembarque de Maria Madalena quando saiu da Palestina, e foram praticar a matéria das aulas noturnas no meio de uma lagoa, ao ar livre, rodeados de flamingos e garças reais. Pois é, tá aí. O livro, gente, está à venda no site da Amazon, tá? Vocês podem adquirir por lá o livro físico. Editora Lizer. Vocês podem entrar em contato também, caso vocês queiram. E é isso, acho que eu falei bastante desse livro hoje, né? Deixo assim encerrado essa leitura, essa resenha, e prometendo para vocês trazer aqui nas próximas semanas Madame Bovary, maravilhosa, linda e poderosa, Punhataí, que é um romance dentro da Guerra do Paraguai, de uma autora nacional, entre outros. Estou aqui lendo vários livros, então o mais breve possível, acredito que seja aqui um Follett, que eu estarei trazendo para vocês. No mais é isso, sigam lá no Monique MM18 para acompanharem as entrevistas, as resenhas, e no canal do podcast do Livro Não Me Livro, canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon. Eu sou Monique Machado e esse foi do Livro Não Me Livro.